Eu estou muito feliz que você esteja aqui hoje para mais um mergulho nos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje vamos dar continuidade ao capítulo 18, a passagem do sonho, e explorar algo absolutamente fundamental, a base do sonho. E eu preciso te dizer que este tema é revolucionário, porque quando você entende o que sustenta toda essa ilusão, você ganha um poder imenso de transformação. No vídeo anterior, nós descobrimos que estamos vivendo em uma realidade substituta, uma versão fabricada pelo ego para substituir a verdadeira realidade que Deus criou. Mas hoje, a pergunta é ainda mais profunda. O que mantém essa ilusão de pé? O que faz com que esse sonho pareça tão real, tão sólido, tão inquestionável? Você já pensou nisso? Uma casa precisa de uma fundação. Se você remove a fundação, a casa desmorona. É inevitável. Não importa quão bonita seja a casa, quão bem decorada, quão confortável pareça por dentro. Sem a base, ela simplesmente não se sustenta. E o mesmo acontece com o sonho, do ego. Existe uma base específica sobre a qual todo esse mundo ilusório está construído. E quando você identifica essa base, quando você começa a questioná-la, todo o edifício da ilusão começa a tremer. Pense na sua vida por um momento. Quantas coisas você aceita como verdades absolutas sem nunca questionar? Quantas crenças fundamentais você carrega sem nem perceber que são apenas isso? Crenças, não fatos. O ego é muito esperto. Ele não quer que você olhe para a fundação. Ele quer que você fique distraído com os problemas da superfície, com os dramas do dia a dia, com as preocupações constantes. Porque se você começar a cavar, se você começar a investigar o que está sustentando tudo isso, você vai descobrir algo chocante. E o que é ainda mais interessante é que nós defendemos essa base com unhas e dentes. Nós investimos energia enorme para mantê-la intacta. Atacamos quem a ameaça. Julgamos quem pensa diferente. Nos agarramos às nossas posições como se nossa vida dependesse disso. E, de certa forma, a vida do ego realmente depende disso. Porque sem essa base, ele deixa de existir. Mas aqui está a questão central que vamos explorar hoje. Essa base é falsa. Ela foi construída sobre uma mentira. E não importa quanto tempo você acredite em uma mentira, não importa quantas pessoas acreditem junto com você, ela continua sendo uma mentira. A verdade não muda só porque decidimos ignorá-la. Você já teve aquela experiência de acordar de um pesadelo? Você estava completamente imerso. No sonho, tudo parecia real. O medo era genuíno, o perigo era tangível. E então, você acorda e percebe: nada daquilo estava acontecendo de verdade. O pesadelo tinha uma lógica interna, tinha suas regras, tinha sua aparente realidade. Mas tudo estava apoiado em uma premissa falsa. A premissa de que você estava realmente lá, vivendo aquelas situações. O sonho que chamamos de vida funciona exatamente assim. Ele tem sua lógica interna, suas regras, sua aparente solidez. Mas tudo está apoiado em uma base que não é verdadeira. E o curso quer nos mostrar qual é essa base, como a mantemos funcionando e, principalmente, o que acontece quando finalmente temos a coragem de questioná-la. Hoje vamos olhar bem de perto para essa fundação. Vamos entender o que a constitui, por que nos apegamos tanto a ela e o que acontece quando permitimos que ela seja dissolvida. E eu te garanto, entender isso muda tudo. Porque quando você vê a base sobre a qual o sonho está construído, você nunca mais olha para o mundo da mesma forma. Vamos direto ao ponto. Qual é a base sobre a qual todo esse sonho está construído? É uma única crença, simples e devastadora. A separação é real. Tudo,
absolutamente tudo neste mundo está apoiado nessa ideia de que você está separado de Deus, separado dos outros, isolado em um corpo individual que vai nascer, viver e morrer. E olha que interessante. Você não precisa acreditar conscientemente nisso para que a base funcione. Essa crença está tão profunda, tão enterrada na mente, que você nem percebe que ela está lá. Mas ela está. E ela determina tudo o que você vê, tudo o que você sente, tudo o que você experimenta. Agora, se a separação fosse real, se você realmente tivesse conseguido se separar de Deus, o que você sentiria? Pense bem. Você teria destruído a unidade perfeita. Você teria atacado o amor. Você teria cometido o pecado supremo. E o que vem naturalmente depois disso? A culpa. Uma culpa profunda, insuportável, que você não consegue nem olhar de frente. E é aqui que a coisa fica fascinante. Essa culpa se torna a fundação de concreto sobre a qual o ego constrói todo o seu império. Ela é o alicerce invisível que mantém tudo no lugar. Porque enquanto você carregar essa culpa inconsciente, você vai precisar de um mundo para projetá-la. Você vai precisar de outros culpados. Você vai precisar de inimigos externos para não olhar para o inimigo interno que você imagina ser. E junto com a culpa, vem o medo. Se você se separou de Deus, então você está sozinho, vulnerável. Você precisa se defender porque está em perigo constante. O amor se transformou em ameaça. A unidade se tornou solidão aterrorizante. E agora você vive com medo do castigo, medo da retaliação, medo de que Deus descubra o que você fez e venha te punir. Você consegue ver como isso funciona? A culpa e o medo são os dois pilares que sustentam toda a estrutura do sonho. E o ego precisa desesperadamente dessa base, porque sem culpa e sem medo, o ego simplesmente não tem como existir. Ele é feito disso. Ele se alimenta disso. Ele sobrevive exclusivamente porque você acredita que está separado, que é culpado e que deve ter medo. Olhe para o mundo ao seu redor. Veja como tudo reflete essa base. Sistemas inteiros construídos sobre culpa e punição. Relacionamentos baseados em medo de abandono. Religiões que pregam um Deus vingativo. Sociedades que funcionam através de ameaça e retaliação. Tudo isso é a manifestação externa dessa base interna de culpa e medo. E o mais impressionante é que nós defendemos essa base como se nossa vida dependesse dela, porque para o ego realmente depende. Questionar a culpa? Impossível. Você é obviamente culpado de tantas coisas. Questionar o medo? Absurdo. O mundo é claramente perigoso. Questionar a separação? Loucura. Você está obviamente aqui, neste corpo, separado de tudo e de todos. Mas aqui está a verdade que o curso quer revelar. Essa base inteira é uma mentira. A separação nunca aconteceu. A culpa não tem fundamento. Medo não tem causa real. E todo esse edifício imenso está construído sobre nada. Agora vem a parte que pode ser um pouco desconfortável, mas é essencial. Nós não somos vítimas passivas desse sonho. Nós participamos ativamente para manter a base funcionando. E fazemos isso com uma eficiência impressionante, todos os dias, o tempo todo, sem nem perceber. O primeiro mecanismo que usamos é a negação. Nós simplesmente recusamos olhar para a base. É como se houvesse um porão na nossa mente onde guardamos a culpa e o medo fundamentais, e nós trancamos a porta e jogamos a chave fora. Não queremos ir lá. Não queremos ver o que está sustentando tudo. Então mantemos nossa atenção ocupada com 1001 distrações na superfície. E olha que curioso.
Nós investimos uma quantidade absurda de energia nessa ilusão. Tempo, esforço, emoção, pensamento. Construímos carreiras, relacionamentos, identidades inteiras baseadas na crença de que somos esses corpos separados. Quanto mais investimos, mais difícil fica questionar, porque questionar a base significa questionar tudo que construímos sobre ela. É como alguém que passou a vida inteira construindo uma casa em um terreno que não é firme. Quando alguém aponta que a fundação está rachada, a reação natural não é gratidão, é resistência. Porque aceitar isso significa que todo o investimento, todo o esforço, toda a construção estava baseada em um erro. E aqui entra um dos mecanismos mais poderosos, o ataque e o julgamento. Toda vez que você julga alguém, toda vez que você ataca, você está reforçando a base do sonho, porque o julgamento só funciona se a separação for real. Você só pode julgar o outro como errado se vocês dois forem realmente separados, se existir um você e um outro. Pense nisso. Cada crítica que você faz, cada vez que você aponta o erro de alguém, cada momento em que você se sente superior ou inferior a outra pessoa, você está dizendo: a separação é real. Nós somos diferentes. Eu estou aqui e você está lá. E, com isso, você fortalece a fundação de culpa e medo. E tem mais. Nós temos uma necessidade quase obsessiva de estar certos. Discutimos, debatemos, defendemos nossas posições como se nossa identidade dependesse disso. E, de fato, para o ego, depende. Porque se eu estou certo e você está errado, então a separação é confirmada. Se eu preciso convencer você, converter você, fazer você ver as coisas do meu jeito, é porque somos realmente separados. Olhe para os seus relacionamentos. Quantas vezes você precisa provar que tem razão? Quantas discussões são realmente sobre quem está certo e quem está errado? Isso não é acidental. É o ego trabalhando incansavelmente para manter a base intacta. Porque se não há separação real, não há ninguém para estar certo ou errado. Não há lados opostos, não há conflito genuíno. E o mais fascinante é que tudo isso acontece de forma automática. Você não acorda de manhã e pensa: hoje vou reforçar minha crença na separação. Mas você faz isso centenas de vezes por dia, através de pequenos julgamentos, pequenos ataques, pequenas defesas. Cada um deles colocando mais um tijolo na fundação falsa. O ego é um construtor incansável. E nós somos seus operários voluntários. E aqui chegamos ao momento mais poderoso de toda essa compreensão. O que acontece quando você finalmente tem a coragem de questionar a base? Quando você pergunta: e se a separação não for real? E se a culpa for infundada? E se o medo não tiver causa verdadeira? A resposta é simples e inevitável. O sonho inteiro começa a desmoronar. Não porque você esteja fazendo algo destrutivo, mas porque um edifício construído sobre uma base falsa não pode se sustentar quando a base é removida. É física pura. É lógica simples. Sem fundação, não há estrutura. E é por isso que o ego resiste com tanta força. É por isso que quando você começa a questionar suas crenças fundamentais, quando você começa a perdoar de verdade, quando você começa a ver além da ilusão, o ego entra em pânico. Por quê? Ele sabe que está lidando com sua própria extinção. O perdão é a ferramenta que dissolve a base. E olha que interessante como funciona. Quando você perdoa alguém verdadeiramente, você está dizendo: o que eu pensei que você fez para me separar de Deus, para me machucar, para me diminuir, não aconteceu de verdade. Você está removendo um tijolo da fundação de culpa.
E cada perdão remove mais um tijolo e mais outro, até que a base inteira se revela pelo que é: nada. Mas o ego vai lutar. Vai te dar 1000 razões pelas quais você não deve perdoar. Essa pessoa realmente te machucou. Você tem todo o direito de estar magoado. Se você perdoar, está sendo fraco. Está permitindo que pisem em você. Todas essas vozes são o ego desesperado para manter a base intacta. Porque ele sabe que se você perdoar de verdade, se você soltar a culpa, ele não tem mais onde se apoiar. E tem algo ainda mais profundo acontecendo aqui. Quando você questiona a base do sonho, quando você começa a ver que a separação é impossível, algo extraordinário surge: a lembrança. A lembrança de quem você realmente é. A lembrança da unidade. A lembrança do amor que nunca foi embora. É como se houvesse uma luz brilhando constantemente, mas você estava olhando para a parede. Você construiu essa parede elaborada de culpa, medo e separação. E agora, tijolo por tijolo, através do perdão, você remove a parede. E a luz que sempre esteve lá começa a aparecer. E aqui está a parte libertadora. Você não precisa destruir o sonho, todo de uma vez. Você não precisa remover toda a base em um único momento. O curso é gentil. Ele sabe que isso seria aterrorizante para a mente que ainda acredita no sonho. Então você faz isso gradualmente, paciente e amorosamente, perdoando uma situação de cada vez, questionando uma crença de cada vez. Mas cada questionamento enfraquece a base. Cada perdão remove um suporte. E, eventualmente, inevitavelmente, o sonho se desfaz. Não com violência, não com medo, mas com um suspiro de alívio. Como acordar de um pesadelo e perceber: graças a Deus, nada daquilo era real. E quando a base falsa finalmente cai, o que permanece? A verdade. A realidade que Deus criou. Você, eterno, perfeito, uno com tudo. Isso sempre esteve aqui. Só estava escondido embaixo da fundação falsa que insistíamos em manter. A libertação não está em construir algo novo. Está em parar de defender o que é falso. Vamos recapitular o que descobrimos hoje sobre a base do sonho. Primeiro, vimos que toda essa ilusão está apoiada em uma única crença fundamental: a separação é real. E sobre essa mentira primordial, o ego constrói 2 pilares sólidos de culpa e medo que sustentam todo o edifício do mundo que vemos. Essa é a fundação invisível, mas absolutamente determinante de tudo que experimentamos. Depois exploramos como nós mesmos mantemos essa base intacta, através da negação, do investimento maciço na ilusão, do ataque e do julgamento constantes, e dessa necessidade obsessiva de estar certos e fazer os outros errados. Cada julgamento, cada crítica, cada defesa é mais um tijolo colocado na fundação falsa. E fazemos isso automaticamente, sem nem perceber o quanto trabalhamos para manter o sonho funcionando. E, finalmente, chegamos à parte libertadora. Quando a base é questionada, quando o perdão começa a dissolver os pilares de culpa e medo, o sonho inteiro inevitavelmente desmorona. Não com violência, mas naturalmente, como uma ilusão que simplesmente se desfaz quando você para de acreditar nela. E o que permanece é a verdade que sempre esteve aqui, escondida embaixo da fundação falsa. Então, o convite de hoje é este: comece a questionar. Comece a olhar para as suas crenças fundamentais. Quando você se pegar julgando, pergunte-se: por que preciso que essa pessoa esteja errada? Quando sentir culpa, pergunte-se: essa culpa tem fundamento real ou é apenas parte da base falsa? Quando o medo surgir,
Questione: do que exatamente tenho medo se a separação não é real? E pratique o perdão. Não o perdão superficial que o ego oferece, mas o perdão profundo que reconhece que nada aconteceu de verdade. Cada perdão genuíno remove um tijolo da fundação. E tijolo por tijolo, você vai descobrindo a liberdade que sempre esteve disponível para você. Se este vídeo foi útil para você, se esses ensinamentos estão fazendo diferença na sua vida, por favor, me ajude a espalhar estas lições para alcançar mais pessoas. Apoie o canal. Isso é o que me permite manter esses vídeos gratuitos para todos. Eu agradeço de coração por você estar aqui, por ter a coragem de questionar a base do sonho, por estar disposto a olhar para aquilo que o ego não quer que você veja. Esse é um trabalho profundo e você não está fazendo isso sozinho. O Espírito Santo está com você a cada passo, gentilmente mostrando onde a base é falsa, onde você pode soltar, onde a verdade está esperando. Lembre-se, você não precisa sustentar o sonho. Você só precisa parar de defender sua base falsa. E quando fizer isso, a verdade se revelará por si mesma. Até o próximo vídeo. Que a paz esteja com você sempre.